Caralho, o que que eu fiz? Eu já indiquei Jogo do Diabo, já indiquei... Ai, cara, o que que eu vou indicar? Vou pensar aqui. Eu sou Evandro Xoxinho, bem Xoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @Esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram no dia 2 de dezembro de 2023 até o dia 8 de dezembro de 2023. Nessa semana, Game Awards 2023 tem Baldur's Gate 3 como jogo do ano. Palmeiras vence Brasileirão e Santos cai para a Série B. Gil Brother Away, ex-humorista do Hermes e Renato, morre no Rio de Janeiro. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de algumas coisas acontecendo, né? Para algumas pessoas teve bastante coisa, para outros nem tanto, para alguns fazendo prova, para outros corrigindo provas, para outros ficando mais velho, para ainda alguma dessas duas pessoas que estão aqui, né, hosteando esse programa, ainda a gente vai falar sobre reencontros e a gente vai falar mais ainda especificamente daqui a pouco, porque eu tenho que receber uma deixa pra começar a falar. Muito bem, cara. Então a deixa está aqui. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então agora sim, vamos lá. Cara, minha semana teve um ritmo aí um pouquinho mais light, né? Então no fim de semana, mais light, mas ainda assim com bastantes acontecimentos. Então vamos lá. No fim de semana, no almoço e tal, teve confraternização da firma, né? O colegiado aqui do curso. A gente se juntou numa... uma associação, né, dos funcionários da Sadia, né? O cônjuge de uma das professoras ali é sócio, né? Assim, é funcionário. Aí a gente foi pra lá. E aí a gente ficou meio na divisão, né? De cada professor, assim. Poderia cuidar de algum prato em específico. Ou só entrava no rateio, né? Sem acabar contribuindo com algum prato. Pra, de certa forma, já ir abatendo, né? No tanto que ia gastar. Então, e também para ficar um negócio mais colaborativo, pra não ficar sobrecarregando alguém específico. Aí eu falei, né, que eu fazia um dos pratos ali, né, falaram, a gente tá precisando de farofa, etc. E aí eu falei, deixa que eu faço, porque eu tinha visto, né, um vídeo do Alex Atala e eu tava bem afim de fazer. Acho que eu comentei sobre isso na semana passada, mas aí de fato agora eu executei e posso recomendar que ela é muito boa. E aí teve isso, né, a Gabi foi comigo, né, a gente ficou lá até acho que 3, pouco, 4 da tarde, não lembro, né, na confraternização. Aí voltamos pra casa, aí deu um tempo, né, porque tava super calor no sábado, só tomamos uma ducha, porque, né, eu tava insuportável, né, de calor, ficamos suado lá na confraternização. Aí ficamos um tempo aqui pra daí esperar o sol baixar um pouco pra... E tomar um sorvete, né? Que daí é a tradição no sábado. Aí fomos, tomamos sorvete, assistimos o Masterchef depois. Começamos com a comemoração do meu aniversário, né? Que foi durante a semana, né? Ontem, no caso, na quinta-feira. E aí ela já quis entregar o presente no fim de semana, né? Porque falou, não quero te entregar, sei lá, na Unipar, né? Ali durante a semana. Aí entregou, né? Não é nada mais 18, assim, né? O presente era um joguinho aqui pro Play 4, que eu tava bem afim, né, dele, que é a sequência do meu jogo preferido de todos os tempos aqui. E aí eu tinha comentado, né, eu gostaria de jogar esse jogo e tal, só que eu tô deixando pra frente, porque, tô focando em outros rolês aqui, né, mas eu gostaria muito desse jogo, eventualmente, blá, blá, etc. Eu soltei isso num dia completamente aleatório, tempos atrás. E aí ela guardou isso na cabeça, né, e acabou que ela me presenteou com esse jogo que eu tinha comentado, né, bastante tempo atrás. Agora eu pretendo começar a jogá-lo na próxima semana. E aí teve isso, né? No domingo teve o almoço que eu preparei aqui com, né, os itens remanescentes da confraternização do sábado, né? A gente repartiu, né, lá com a galera, para o pessoal cada um pegar um pouquinho de cada coisa. E eu peguei um tanto pra gente almoçar e só complementei com uma salada e tal, um negócio assim. E aí foi o nosso almoço. E aí, beleza, começa a semana. Eu tive que devolver uns tênis que eu tinha comprado na Black Friday, que acabou sendo tamanho menor. Podei pedir tamanho maior, né, de um deles, o outro eu acabei pedindo no estorno. E aí foi isso na segunda-feira, e no restante daí do dia e restante da semana foi um ritmo aí sim mais light. Foi, né, seguindo pelo encerramento do semestre letivo, tive poucas aulas de conteúdo mesmo, né, a maioria das coisas foi finalizando, passando trabalho, corrigindo trabalho, finalizando especialmente a disciplina de administração estratégica do quarto ano, que vai ser, por sinal, a reflexão a partir daqui,
né, que eu vou falar a respeito disso, a gente deixa pra daqui a pouco. E acho que no mais, só que teve meu aniversário ontem, né? Eu comentei, a Gabi tinha me entregado o presente, ela tinha comprado pra mim no fim de semana. E aí ontem eu só consegui daí sustentar a minha tradição de comer uma tortinha de limão no meu aniversário. Consegui encontrar uma, né, no mercado aqui, porque as padarias que são foda pra caralho em doce, nenhuma tava com tortinha em estoque. E aí eu fui no mercado, peguei, levei um pedaço pra comer com a Gabi lá no trabalho dela. E só, né? Aí hoje, sexta-feira, chegou, né, notícias felizes, chegou, né, caiu meu 13º hoje, e também acabei recebendo, né, uma cesta de Natal, né, com mimos, né, entregue pelo sindicato dos professores aqui, né, da UniOeste. Então, só isso, né, sindicalize-se, jovens, e esse foi meu relato da semana. Já peço agora, então, para Evandro Xoxin falar sobre a sua semana, por favor. Muito bem, antes de tudo, deixo aqui meus parabéns, congratulações pelo seu aniversário. Obrigado. Poderia dizer que esqueci e seria uma verdade, mas vou dizer que vou dizer apenas que guardei o momento para dar os parabéns. Que preferiu falar aqui, né, em transmissão. Exatamente, assim, para todo mundo ver, para ver o seu react ao vivo, né? Então, congratulações. Muito obrigado. Vamos lá, cara. Minha semana, então, teve alguns acontecimentos. Final de semana, sabadão ali, eu tentei dar uma relaxada. Na verdade, eu tive que trabalhar ali até mais ou menos 1 hora, porque tinha bastante coisa atrasada, precisava emitir algumas notas, enfim, foi uma correria ali pra mim. E aí o que aconteceu foi que depois de trabalhar tanto, eu tive que estudar ainda também no domingo, porque eram as minhas últimas 3 provas. Então, optei por estudar bastante para essas 3 provas, até porque o conteúdo era bem extenso, apesar das aulas serem bem reduzidas. Eu acho que do final de semana foi isso. Começando a semana já na segunda-feira, então eu tive essa minha primeira prova e tive também a minha apresentação da amostra de estágio, né? Todo ano os estagiários têm que fazer a apresentação na amostra, explicando basicamente o que eles fizeram, atuações, blá. Esse ano foi um pouco diferente, a gente fez, por demanda da universidade, a gente tinha que fazer um banner e apresentar ele para quem quisesse demonstrar qualquer tipo de interesse. O lado positivo foi que foi uma experiência nova, o lado que eu julgo como negativo, entre aspas, assim, foi que não deu muita gente, assim, foi meio só entre nós, quase, sabe? Eu acho que o pessoal tava tão esgotado e tão cansado que ninguém tava muito a fim de apresentar mesmo, mas a gente apresentou para avaliadores, para responsáveis técnicos, e o nosso grupo em específico foi o que apresentou para mais pessoas, a gente apresentou para um total de 5 pessoas. Então, o pessoal passava e olhava os banners, meio que ou não se interessava muito, ou o pessoal também não queria muito falar, então deixava passar, sabe? Enfim, aquele entrava assim meio que naquele dilema de, eu não quero falar, você não sei se você quer muito ouvir, então nenhum dos dois faz muita questão, porque um quer incomodar o outro, enfim, e aí passava. Aí quando chegava no nosso, que era basicamente o último do corredor, daí eu tava empolgado, né? Eu tava cansado e tal das provas, etc. Mas eu falei, bora, né? Então, aí eu começava, porque eu gosto de falar do que a gente fez, foi um trabalho assim, que de certa forma me deixou orgulhoso e tal. Foi uma experiência bem legal e eu queria passar isso, né? Eu gosto de passar esse conhecimento para os outros. Conhecimento talvez seja uma palavra forte, mas talvez passar a experiência que eu tive, né? Para que essas novas pessoas que estão vindo, né, dos anos mais recentes, eles tenham uma ideia do que eles vão enfrentar, etc e tal. E aí foi legal, tá? Foi maneiro, foi bacana. Na terça-feira tive mais uma prova. Essa prova teve uma questão que valia 6 pontos. A prova no total valia 10. E era basicamente para resumir todo o conteúdo. A gente teve 2 aulas, talvez. E aí era para resumir o conteúdo inteiro. E eu fiz, mesmo com a minha mão estando bem machucada. E assim, olha, foi difícil, cara. Foi difícil mesmo, assim. Eu fui quase um dos últimos a terminar a prova. Eu fui fazendo, assim, eu fazia um parágrafo, aí descansava. Fazia um parágrafo, descansava, né? Porque meu dedo ainda está cirurgiado. Então ele não está 100%. Então sentia dores. Mas faz parte, né? Aí na quarta-feira eu tive uma experiência inusitada que nunca havia me acontecido antes.
e que eu vou relatar ela depois, porque ela vai ser o motivo da minha reflexão. Mas existe a possibilidade de Evandro Xoxin ter a sua primeira prova zerada. Então, se você quiser ouvir aí o que tá por acusação de cola, já vou dar esse spoiler aí. Então, se você quiser escutar aí, descobrir o que aconteceu, o que está para acontecer, fica ligado aí até o final do episódio. Mas, continuando, na quinta-feira eu fui... dormi na casa de uma amiga. Então foi legal, a gente tentou assistir um filme, mas cara, eu acho que é nesse momento em que eu vejo o meu nível de cansaço. E meio que é quase uma semi-reflexão, ou uma reflexão, uma pílula reflexiva, em que eu percebi que, cara, eu acho que quando eu vou assistir alguma coisa, é de fato onde surge a minha percepção de estar cansado. Porque a gente começou a assistir o filme, passou, sei lá, uns 20 minutos eu comecei a dormir. Comecei a pescar e eu dormia e acordava no meio do filme e tal. Até o ponto ela falou, não, vamos dormir e tal, tá muito cansado, etc. E aí a gente foi deitar pra dormir, e aí só que daí a gente começou a conversar e foi resumo da ópera uma da manhã. Eu acho que quando eu tô com as pessoas, eu fico nessa interação, eu gosto de falar, eu gosto de escutar, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer piada, eu gosto de... Aí essa interação vai me deixando acordar, mas quando eu sento, paro e daí falo assim, tá, vamos focar, daí eu caio no sono. Porque daí eu realmente consigo ver o quão cansado eu tô ultimamente. Eu fui ao médico na quinta-feira de manhã, eu tive que adiantar inclusive a minha psicóloga, e aí eu fui no médico, ele me manteve com a tala, colocou um microporo aqui, e me disse o seguinte, falou, domingo você pode tirar a sua tala e você começa sessões de fisioterapia, faça 10 sessões de fisioterapia e retorne aqui comigo pra gente ver o que a gente pode fazer. Então, basicamente, segunda-feira eu já marquei, então eu vou começar a minha fisioterapia já na segunda-feira às 10h30 da manhã, já vou tirar a tala na segunda mesmo, e vamos ver o que vai acontecer, cara, porque eu realmente tô sentindo dores, e o pior de tudo é que as minhas dores não são onde foi feita a cirurgia, mas é, tipo, a parte de trás do dedo, assim, eu tô achando bem estranho, mas enfim, eu vou esperar pra ver o que o fisioterapeuta vai me dizer na segunda-feira. E isso encerra os meus relatos da semana, e agora eu vou passar a bola pra que você, cara, me esbole, faça a sua reflexão. Tá, beleza. Cara, então, como eu já tinha deixado adiantado, né, minha reflexão vai ser sobre o encerramento da disciplina do quarto ano, que eu comentei, né, administração estratégica. Semana passada já tinha sido motivo da minha reflexão, né, falar sobre isso, sobre esse convite aos ex-alunos para eles virem e tal, e agora vai ser a minha reflexão, o complemento disso, vai ser de fato agora sobre reencontrar esses ex-alunos. Na semana passada eu já tinha falado, né, que uma, né, dessas duplas, né, desses dias de apresentação já tinha vindo, aí tinha sido legal e tal, só que eu não foquei nisso a minha fala. Agora, tendo concluído, aí agora eu consigo fechar, né, esse arco todo e dizer, né, que foi muito bacana, né, a minha reflexão vem disso, né, de ter sido uma experiência muito, muito legal, muito valiosa, ter reencontrado esses ex-alunos, ter visto pessoas que, pô, eu ensinei essa galera, agora estão voltando aqui, agora do outro lado da mesa, né? Estão contribuindo aqui com a universidade que eles um dia participaram. Claro que tem, né, metade dessas pessoas ainda estão ali, né, porque ficaram alguma pendência para trás e tal, mas pelo menos essa matéria já concluíram, já tiveram várias outras matérias comigo, já concluíram todas, e aí, né, nesse sentido de que, pô, já passaram por isso e agora estão aqui oferecendo, né, contribuições em função daquilo que foram as vivências deles, daquilo que é a realidade de vida deles, de coisas que eles acabaram trazendo novas perspectivas, e foi muito bacana, assim, acabar revendo a galera que, assim, é recente, né, muitos deles ali que acabaram participando foi gente que se formou agora, né, nessa última turma. E aí eu fico pensando só de que, pô, que massa, né? Tomara que isso se mantenha, né? Como eu tinha comentado na semana passada, na reflexão. Tomara que isso se mantenha e que eventualmente seja, sei lá, o convite chegando em pessoas que se formaram, que tiveram aula comigo, com outros professores mesmo, né? 5, 10, 15 anos eventualmente, sabe? E aí acabarem voltando e trazendo essas perspectivas, a contribuírem, né, com esse processo todo. Então é muito bacana, assim, ela se parece muito com a reflexão da semana passada, só que agora é só o complemento de dizer que aquilo ali de fato foi uma experiência muito valiosa, que eu gostei bastante disso e que eu espero que isso possa ser mantido em próximas oportunidades. Então foi bom, né? Foi bom reencontrar a galera, ver agora eles talvez agora com uma
sei lá, sem peso de eles estarem sendo avaliados, eles poderem se expressar, né, mais tranquilamente, e eu achei que foi legal para todo mundo, né, para mim, né, como professor que teve, né, que criou essa iniciativa, da galera que chegou ali, né, para ser membro de banca, para daí avaliarem, e pra galera também que foi avaliada, também, né, de certa forma, tendo contato com a galera que uma hora eles já conviveram, né, de alguma forma ali nos corredores. Então, acho que foi, no fim das contas, um somatório bem positivo, um saldo bem legal para todas as perspectivas possíveis que tinha ali. Muito bom, muito legal. Acho que já teve uma reflexão parecida, ou pelo menos o meu complemento seria algo que eu já falei em outra reflexão sua, que é basicamente sobre... Parabéns aí pelo seu... Não só pelo seu aniversário. Você não tá de aniversário hoje, você teve essa semana. Mas parabéns pela iniciativa de fazer algo diferente, né? De fazer algo novo, de mostrar para a comunidade, de aproximar essas pessoas para que elas não enxerguem a faculdade como um rito de passagem, né? Para que elas consigam entender que, olha, as duas coisas caminham juntas. Se elas não caminham, elas deveriam. Porque não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Não adianta ficar só no campo da teoria e, ao mesmo tempo, não adianta ficar só no campo da prática, né? Fazendo as mesmas coisas e repetindo os mesmos erros. Então, parabéns, cara. Não tenho muito mais que complementar do que já disse da outra vez. Muito obrigado. E aqui a gente só repete qual que é o protocolo do programa, que agora é a sua reflexão. Muito bem, então vamos lá. Minha reflexão tem essa história e eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. O ponto importante é o seguinte. Estávamos sentados ao fundo, na posição em que era Lucas Foz de Albuquerque, eu e Eduardo. Eu e o Lucas, a gente não precisava de nota, de qualquer forma, a gente já está aprovado. E a Duda, a Eduardo, estava sentada atrás de mim, precisava de 3 pontos. Então, era uma prova assim que... Vamos tentar explicar. A gente teve uma única aula, e aí o que aconteceu foi que nessa aula foi meio que uma plenária, então foi uma aula online, a professora não estava presente, ela estava presente na plenária participando dela, ela teve uma fala só, pelo menos em todo o período que eu assisti ela teve uma fala só, mas enfim, era pra gente descrever o que a gente tinha achado de mais interessante, e aí a outra aula, as outras 2 aulas na verdade que a gente teve, foi basicamente cada um falando sobre o que achou mais interessante na plenária. No final das contas, o conteúdo ficou raso. E a gente sabia que não ia ser essa coisa que não ia ser sobre a plenária que ia ter na prova, porque a gente já conhece o perfil da professora, então já imaginou que ia ter perguntas de concurso público, algo nesse sentido. E aí ela passou o conteúdo pra gente estudar pra prova, que foram 2 eixos ali de um material governamental do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E, cara, eram basicamente 180 páginas. 180 páginas de, como vou dizer, quase de burocracia, entre aspas, assim. E aí o que aconteceu foi, cara, ela não falou absolutamente nada sobre nenhuma dessas coisas. Mas a gente sabe que é o perfil dela, que ela vai cobrar isso, não importa. A gente que se ferre, talvez, vou colocar assim pra gente. Beleza, então chegou o dia, eu fiz a prova, tava relativamente ok. Eu tinha estudado bastante no final de semana, eu tinha lido todas as páginas, então eu tinha meio que uma noção, mas acabou que nada do que eu li caiu. Ela tipo, meio que resumiu algumas partes do início ali e tal. Foi meio tipo, se a gente não tivesse lido 150 páginas, seria ok, sabe? A gente não precisaria ter lido essas 150 páginas, mas, né, enfim. E aí eu anotei as respostas na minha mão e passei pra Duda que tava atrás de mim, eu coloquei a mão e tal. E aí ela acho que pegou as respostas e tal. E aí continuei fazendo minha prova, e aí, beleza. Passei a limpo o gabarito. Aí eu fiquei esperando dar o horário de terminar a prova. Quando deu o horário, eu comecei a levantar. E como eu tô com o braço engessado, né, o dedo engessado, eu fico com ele o tempo todo pendente na tipóia, né? Então, eu tenho, para fazer a prova, eu tiro o braço da tipóia e tal, faço a prova, beleza. Aí eu volto pra tipóia e deixo ela, fico segurando ali o meu braço até dar o tempo. Na hora que deu o tempo, meio que nós 3 a gente ia sair meio junto, assim, né? Na verdade, a Duda tinha que passar o gabarito dela limpo. Eu e o Lucas, a gente já tinha terminado. E aí a gente foi levantando. O Lucas levantou primeiro e foi indo. Eu levantei depois e eu tenho todo o processo de fazer o rolê da seguinte forma. Eu tenho que pegar, colocar meu braço na tipóia, tirar meu braço da tipóia, para daí pegar minha mochila com a outra mão, passar a mochila pelo meu braço, aí pegar a mochila do outro lado, colocar a mochila, pegar o meu braço, colocar na tipóia, me abaixar, pegar minha garrafa de água e daí sim pegar a prova e ir embora. Pego a garrafa d'água, coloco na mão direita, que é o braço que está apoiado na tipóia, daí pego a prova e daí sim vou ir. Nesse processo,
a Duda tava olhando pra mim pra ver se eu ia precisar de ajuda, né? Pra segurar alguma coisa e tal. E aí a professora apontou assim pra nós dois e falou, vocês dois aí estão colando. Meio que isso. E veio na nossa direção falando, entrega a prova, entrega a prova, entrega a prova. Aí tipo, eu fiquei completamente perdido, entendeu? Porque naquele momento não tinha nenhuma cola, entendeu? Se teve uma cola, já tinha sido passada. Então, tipo, sabe, o que aconteceu? E aí eu fiquei meio, tipo, em choque. E aí, do tipo, eu fiquei... aí a Duda ficou confrontando a professora. Falou, não, eu tava olhando pra ele, porque ele tá com a mão machucada, tá com o braço machucado, blá, 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 né? Foi explicando, porque de fato ela não tava olhando pra prova naquele momento. E aí ela falou, não, então passa limpo aí, passa limpo, passa limpo. E aí ela foi passando a limpo, eu fiquei, tipo, parado, esperando pra ver se eu tinha que fazer alguma coisa, se eu tinha que falar alguma coisa, o que foi. E aí eu falei, tipo, cara, quer saber? Eu tô passado, sabe? Tipo, eu não preciso... Se eu tirar 0 nessa prova, não importa, porque eu ainda assim já tô aprovado. Então eu só peguei e falei, tá, foda-se, só espero que a Duda não zere a prova, né? Porque ela precisava de 3 pontos. E aí fui pra fora e aí fiquei falando pro pessoal. O mundo ficou, tipo, super assustado, falando assim, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, cara, aconteceu. E daí expliquei basicamente a situação. Só que eu fiquei sem entender, porque sinceramente, tipo, ali não tinha nada. Eu cometi, digamos, o vacilo, entre aspas, de deixar a prova virada pra cima. Talvez isso, mas... sabe, pra mim tava tão tipo, isso não tem importância que foi só inocência mesmo nesse caso. E aí, enfim, saberíamos exatamente na data de dia 12, na terça-feira, quando as notas serão lançadas no sistema, né? Até lá a gente não sabe ainda, porque, que nem eu falei, eu já fui embora, a Duda entregou também e foi embora, então a gente não tem certeza sobre o que vai dar. A moral é que ela anotou as respostas também na mão, ela disse que não conseguiu pegar, não conseguiu ver na minha mão direito como é que tava, mas no final a gente tinha... feito as mesmas alternativas, marcadas as mesmas alternativas. Então, assim. E aí eu comparei com a do Lucas, que estava na minha frente, e ele também tinha as mesmas alternativas. Então fica meio naquela, tipo, e agora? Sabe? Mas enfim. É isso, cara. Se zerar, zerou. Paciência. Eu não vou pagar pra fazer prova substitutiva, não. Eu vou só. Até porque, tipo, eu sinceramente achei ridículo, sabe? O fato dela vir gritando, berrando. Foi uma prova até mal formulada e mal formatada. Porque o gabarito tinha 9 alternativas, né? 9 questões que você tinha que marcar verdadeiro ou falso. E aí só tinham 8 questões na prova. Então, tipo, a questão 9 tinha sumido. E aí, tanto que ela improvisou, ela falou, vocês escolhem uma que vai valer 2 pontos e circulem no gabarito, sabe? Teve isso também. Daí, tanto que... Aí, isso a gente marcou diferente. Eu marquei a questão 8 e ela marcou a questão 5. Então, enfim, né, cara? Reflexões. E, claro, isso me deixou irritado, principalmente pela forma como ela lidou com tudo isso, sabe? Tipo, vindo gritando de uma postura agressiva, assim. Eu já sei que ela tem... eu já sei não, né? Mas eu suponho que ela já tem alguma coisa contra mim, porque ela não me deixa falar durante as aulas dela, ela me interrompe. Sempre quando eu levanto a mão, ela passa batido, ela me ignora, não deixa eu falar. Então, assim, é algo que eu vejo que já se repete faz tempo, sabe? Desde do primeiro ano. Então, ela não vai com a minha cara e tudo bem. Não tenho o que fazer nesse caso. E se ela quiser zerar, zere. Eu acho que a Duda provavelmente vai querer reclamar com a coordenadora se isso acontecer. Então, acho que no final das contas, para não gerar briga pra ninguém, não gerar problema pra ninguém, ela vai só dar nota. Mas só saberemos disso no dia 12. Saquei. Eu não tenho muito o que falar, porque foi mais seu desabafo aqui, né? E eu tenho a perspectiva de ser professor, né? Eu não... Tanto quando eu era, né, simplesmente o aluno sendo avaliado, eu não gostava, né, de passar cola, nem de pedir cola, e como professor também não curto facilitar a vida dos alunos com relação à cola. Então, eu sou favorável não a zerar, mas a descontar uma nota aí. E é isso, eu só discordo desse relato aí da professora em função da abordagem mais escandalosa, assim, pelo que você relatou. Mas não tem mais muito o que falar, porque a gente tá estouradíssimo de tempo, a gente tem que tomar banho, comer e ir pra aula. Então vamos lá para a sessão mais um feedback ou mais uma indicação? Indicação. Então, indicação, você tem alguma coisa para indicar? Não tem coisa pra indicar. Putz, eu vou... Caralho, o que eu fiz? Eu já indiquei Jogo do Diabo, já indiquei... Ai, cara, o que eu vou indicar? Vou pensar aqui. Cara, eu vou indicar, então, um board game que eu comprei na Black Friday, que se chama School. School é um jogo bem legal, um jogo muito simples e um jogo extremamente, completamente bonito, cara. É um jogo de caveiras e rosas, né? Ele tem toda uma história, ele é um jogo que foi inventado em 1915, ele foi descoberto, na verdade, assim, ele foi aprimorado em 1915, mas ele é um jogo que já era jogado na época dos Incas,
México é Inca, né? Ou é Azteca? Não sei, agora eu tô perdido. Tá, Incas ou Aztecas, não importa. As tribos antigas... Eu chutaria Inca, mano, tenho certeza. Boa. E a gente não tá aqui pra dar informação, né? Tá aqui pra falar sobre reflexões, então foda-se. E aí, esse jogo, ele já teve relatos dele desde dessa época antiga, e aí ele foi redescoberto por colonizadores, e aí ele foi aprimorado e blá blá blá, e basicamente até hoje ainda existe esse jogo, se chama, agora que foi batizado de Schools, né? Já foi batizado de School and Roses, e é um jogo bem legal, cara, é um jogo de apostas em que você tem que pegar um número X de rosas, é um jogo interessante, é um jogo party game que é fácil de aprender, fácil de jogar, que tem muita questão estratégica, assim, questão de saber ler as pessoas, de pensar o que o outro vai fazer, é um jogo de apostas bem interessante, comprei na Black Friday, foi lançado pela Galápagos, e isso encerra o meu relato, isso encerra a minha indicação, então agora vamos pros recadinhos? Bora pros recadinhos, só complementando aqui pelo que o Google me disse... os povos maias são da região do México. Os maias. Então eu não me aprofundei nos outros pra ver se, às vezes são também. Só sei que são tudo pré-colombiano. Mas enfim, então vamos pros recadinhos. Vamos pros recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback pra nossa gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minjoshin. É o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Eu não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada do nosso podcast. Espalha palavras mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a propósito nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui e talvez goste tanto que aí ela acaba até mandando um feedback pra cá. E uma vez que ela manda um feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus!